Oi, turma, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem também. Eu tô entrando aqui para falar para vocês sobre as atividades que começam hoje, dia 11 de maio, falando sobre cada matéria e vou deixar também aqui no canal algumas explicações sobre cada um dos nossos temas. Vou começar como o primeiro tema, que é língua portuguesa. A gente vai fazer hoje na apostila, essa semana, a gente vai concluir a parte de poema, entendendo, fazendo uma reflexão sobre a diferença entre o que é uma poesia e o que é um poema, tá ok? A gente vai fazer exercícios de fixação onde vocês terão que ter um pouco de criatividade. Vocês deverão começar a perceber a diferença entre a poesia e o poema e vão ter que criar poemas na nossa apostila, tá bom? Na matéria de matemática, a gente está falando essa semana sobre a adição. Vocês precisam lembrar sempre que a gente começa a adição pela ordem da unidade. A unidade, ela vai ser sempre o primeiro item a ser somado, seguido da dezena, depois da centena e depois partindo para a próxima classe, que é a classe de milhar. E assim, vocês sempre farão as somas, as adições, sempre que vocês forem armar algum cálculo, para fazer essa soma, tá ok? Ele vai falar também no livro de matemática sobre o material dourado. Ele vai mostrar as placas do material dourado, onde tem cada pedaço, do material dourado é uma unidade, e aí ele tem as representações em desenhos para vocês fazerem essa soma. Importante vocês perceberem que ele está voltando a ensinar a estrutura de uma adição, tá ok? Na matéria de geografia, a gente está falando agora sobre a paisagem da cidade, a paisagem também chamada como paisagem urbana. A paisagem urbana é onde a gente mora, que é uma paisagem o quê? Totalmente modificada, onde a gente tem mais prédios, mais casas próximas umas a outras e menos elementos naturais, como árvores, A gente vai verificar a importância dos serviços que tem nessa parte, da nossa divisão e qual é a relação entre os serviços que são prestados, Serviço público, serviço privado, por exemplo, parques, cinemas, tudo isso são serviços prestados para a população que são muito comuns nas áreas urbanas, nas áreas que a gente chama de cidade, tá bom? A matéria de história, ela vai continuar falando sobre o processo de colonização do Brasil. Só que agora ele inclui um processo que foi feito sobre o uso da mão de obra escrava. Esses escravos que a gente está falando agora, nessa parte de história, são os escravos africanos. Os escravos, eles vieram para cá retirados do continente africano. Diversos países, fazem parte desse continente. Então, muitas pessoas hoje são descendentes dessas pessoas que vieram desse continente, de diversas partes do continente africano. A escravidão foi um período muito triste e foi muito longo na nossa história. Essa mão de obra foi trazida para cá porque os índios conheciam muito bem o Brasil e eles, ao perceberem que eles estavam sendo enganados pelos portugueses, eles começaram a fugir para o interior da colônia, no interior do Brasil. Eles começaram a entrar para dentro da floresta e lá eles conseguiam se esconder e se salvar desse processo de escravização. Com isso, os índios também tiveram contato com alguns jesuítas. Lembram que eu perguntei sobre isso? Está no livro de vocês. Os jesuítas, eles são padres, católicos, que buscavam ensinar o catolicismo para os índios e muitos jesuítas protegiam os índios nessa época. E aí, os índios também protegiam os jesuítas, levando os jesuítas para o interior, para dentro da floresta, para mais afastado do litoral do Brasil. Dessa forma, os portugueses continuaram desejando explorar a terra encontrada, que a gente chama de Brasil, e eles então precisavam de mão de obra.
Essa mão de obra foi, então, colocada a mão de obra africana, tá bom? Na matéria de ciências, a gente vai falar sobre o solo. O solo, ele tem diversas propriedades de cultivo. O cultivo do solo, ele é muito importante porque nós dependemos dele para a nossa alimentação. Mas também o solo depende de nós para ser preservado, tá bom? As nossas atividades estão no sistema da escola, vocês podem visualizar e podem ver esse vídeo também no YouTube. Quero falar também que essa semana a gente tem o dia 13 de maio. Dia 13 de maio é o dia da libertação dos escravos. É um dia bastante importante, foi quando finalizou a escravidão no Brasil. É importante a gente entender isso para que a gente não cometa o crime de racismo, que a gente perceba como a escravidão foi negativa para o povo, para essa população, tá bom? Pessoal, um beijo, uma boa semana para vocês. Qualquer dúvida, entrem no chat da escola. Beijo!